Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai falar sobre a educação das relações étnico-raciais. Então, a gente vai tentar aqui compreender, né, essa necessidade histórica de uma legislação, né, por que o movimento negro, o movimento indígena demandou historicamente por uma legislação específica, pela definição de diretrizes curriculares, né, para a educação básica, que trate da educação das relações étnico-raciais, né? Entender essa necessidade histórica de políticas públicas no campo da educação que atuem no sentido de minimizar, de reparar, né, eh, de combater o racismo que é estrutural na nossa sociedade, né? Para isso a gente vai precisar compreender, né, o que a gente está entendendo aqui como racismo estrutural, ou seja, entender o que é o racismo na sociedade brasileira, né? De que forma que as discriminações raciais, as discriminações étnicas, né, se cristalizam na nossa sociedade, né, para a gente conseguir entender como que as educação das relações étnico-raciais podem atuar nesse sentido de combater o racismo e essas discriminações, tá certo? Bom, é, é importante a gente entender, né, que a educação das relações étnico-raciais primeiro, ela é uma demanda histórica, ela não é algo que surge do nada, ela não é algo que surge no momento da criação da legislação específica sobre isso, que é do começo dos anos 2000, 2003, né? Depois uma complementação em 2008. E ela é fruto, né, de um movimento histórico de luta, de resistência, né, da população negra, da população indígena, né, e a criação dessa legislação específica para a educação das relações étnico-raciais é a consequência, né, é um desdobramento, é uma conquista de um movimento de resistência que é muito antigo, né? A gente pode dizer que existe resistência da população negra e da população indígena na sociedade brasileira desde do momento em que os portugueses chegaram aqui no seu processo, na sua empreitada de colonização. Então, desde que houve essa dominação, essa colonização europeia no território brasileiro, a gente pode dizer que existe processo de resistência. Inicialmente, uma resistência das sociedades indígenas, né, das comunidades indígenas, né, que aqui viviam, dos povos originários, e na sequência, também a resistência da população negra escravizada, né, trazida da África para trabalhar aqui como mão de obra escrava aqui no Brasil, né? Então, a história dessa luta por uma educação das relações étnico-raciais é uma história tão longa quanto a própria história da resistência desses povos, ah, ah, dessas sociedades, né, dessas culturas negra, africana, afro-brasileira e indígena, né? A educação das relações étnico-raciais tem se mostrado, né, desde o momento da sua obrigatoriedade, né, dentro da legislação brasileira, ela tem se mostrado um grande desafio, tanto para os educadores como para os sistemas de ensino, né, seja do ensino privado, do ensino público, né, em todas as esferas. Tem sido ainda um desafio que está sendo debatido, está sendo discutido, né, e existem diversas propostas para uma implementação efetiva, né, dessa obrigatoriedade. Ou seja, é preciso pensar como incluir no currículo, né, essa educação das relações étnico-raciais, né? A legislação prevê como isso deve ser incluído, mas existe um desafio que é colocar isso em prática, né? É um desafio vivenciado por educadores, escolas, instituições em todo o Brasil, né? Outra questão que se coloca, né, para a educação das relações étnico-raciais é a dificuldade da nossa sociedade como um todo
né, e especificamente uma dificuldade das escolas, das instituições, dos educadores em lidar com preconceitos e discriminações, né, dentro e fora da escola. É, a nossa sociedade, de uma forma geral, né, e isso não foge, né, do âmbito da educação, da escola, tem uma dificuldade para lidar com esse tipo de conflito, com o conflito é, que é gerado a partir do racismo, da discriminação, né? Então, o que se constata é que para evitar conflitos, para evitar situações conflituosas que envolvem as questões étnico-raciais, muitas vezes, né, a saída para evitar esses conflitos não é falar sobre o conflito, não é falar, não é debater, não é colocar isso em destaque. Pelo contrário, né, existe uma grande dificuldade em lidar com esses preconceitos, né, fazendo com que muitos educadores, escolas, procurem evitar debater e se posicionar sobre o racismo, sobre a discriminação, né? Isso reforça o próprio racismo, isso reforça a própria estrutura racista da nossa sociedade, naturalizando a descriminalização, naturalizando o racismo e naturalizando a discriminação étnico-racial na nossa sociedade. Ao não falar, ao não debater racismo nas escolas, muitas vezes os educadores, as instituições, acabam por reforçar o próprio racismo, reforçar a própria discriminação, tá? Com isso, a gente tem, né, essa necessidade histórica, né, que culmina com a adoção de políticas de Estado, políticas educacionais, políticas públicas, né, que colocam aí a obrigatoriedade, né, do ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena no currículo da educação básica. E essa inclusão obrigatória, né, do ensino de história e cultura africana e indígena é fundamental para combater, né, o racismo e é fundamental para a promoção de uma sociedade mais igualitária. Então, quando a gente pensa nessa obrigatoriedade, a gente não deve pensá-la como algo imposto, como algo que vai causar um impacto negativo no arranjo ou na organização do sistema escolar, da escola, do currículo. Pelo contrário, essa obrigatoriedade, ela tem justamente esse intuito de combater outros conflitos que muitas vezes são camuflados, são deixados de lado pelos educadores e pelas escolas. Para a gente falar, né, dessa legislação que coloca a obrigatoriedade da educação das relações étnico-raciais, é preciso a gente destacar, né, esse caráter estrutural do racismo na sociedade brasileira. Ou seja, entender que o racismo ele não é algo pontual, ele não é algo conjuntural, não é algo que acontece em determinados momentos específicos, ou ele é praticado por uma ou outra pessoa, ou um outro grupo. Não, aqui a ideia é compreender o racismo como algo, como um elemento estruturante da nossa sociedade, ou seja, a nossa sociedade ela foi constituída, ela foi formada, ela foi forjada em cima de bases, de alicerces, de pilares racistas. A discriminação racial é um elemento estruturante da nossa sociedade. A sociedade brasileira, ela é fundada no trabalho escravo, né? Quando a gente fala de sociedade brasileira, uma sociedade brasileira propriamente dita, né? A partir desse encontro, como diria o Darcy Ribeiro, né? O encontro das três matrizes culturais, da matriz indígena, da matriz europeia, portuguesa e da matriz africana, esse encontro ele não é um encontro harmônico, pelo contrário, ele é um encontro bastante conflituoso, né? De modo que esse encontro ele se concretizou pela, pela supremacia de uma dessas culturas, que é a cultura branca europeia, sobre as demais. Ou seja, a sociedade brasileira ela surge a partir desse encontro, né, de três matrizes étnicas, três matrizes culturais, ou, né, falando
um linguajar que não é, cientificamente correto, mas a gente entende, né? Nesse encontro de três raças, em que uma raça se sobrepôs às outras duas, né? Isso é constatado pela permanência do trabalho escravo na sociedade brasileira durante séculos, né? Na permanência da discriminação racial mesmo após o fim da escravidão e pelo derramamento de sangue, pelo fato das sociedades indígenas terem sido dizimadas na nossa sociedade. Então, a sociedade brasileira ela é fundada no trabalho escravo, ela é fundada na supremacia de uma cultura sobre as outras, né, sobre a cultura indígena e sobre a cultura negra, né? Esse não é um traço exclusivo da sociedade brasileira. Também não é um traço exclusivo das sociedades, né, dos países que foram colonizados. Isso é um traço da própria sociedade capitalista que começa a se estruturar, né, no século XV, XVI, na Europa, e que tem o racismo, a ideia de racismo, ligada à ideia de exploração de classe, né? Então, quando a gente fala de racismo, a ideia de que uma raça é superior às demais, né? Isso vem lá, né, de muito tempo atrás, desde do momento em que a sociedade capitalista estava começando a se estruturar, né? E essa ideia, né, essa invenção de que uma raça é superior às demais, ela tem como propósito justificar a dominação, né, de uma sociedade por outra. Ela tem como propósito é, é, ampliar a exploração do homem pelo homem. Ela tem como objetivo, né, naturalizar, ou seja, tornar algo natural, né, naturalizar esse processo de dominação e exploração de uma sociedade por outra, né, que é inerente à sociedade capitalista, né? Quando a gente fala da sociedade brasileira fundada no trabalho escravo, isso é uma consequência, né, de características da sociedade capitalista que são anteriores ao próprio descobrimento do Brasil, né? Então, o que a gente percebe, né, é que existe um entrecruzamento, né, entre a desigualdade de raça e a desigualdade de classe, né? E também a gente poderia somar aqui a desigualdade de gênero. Ou seja, as desigualdades elas não estão isoladas, né? Falar em desigualdade de raça implica necessariamente em falar em desigualdade de classe e desigualdade de gênero, né? Foram muitos os pensadores, os intelectuais, né, que se debruçaram sobre essa questão do entrecruzamento entre raça e classe e gênero, né? Entre essa percepção de que o racismo, né? De que a discriminação racial, a discriminação étnica, ela tem um componente econômico, que é a própria exploração de classe, né? Característica da sociedade capitalista. Só para citar alguns nomes, né? Desses e dessas pensadoras que propuseram pensar o racismo não isoladamente, mas pensar o racismo conjugado, articulado com outras discriminações, como a discriminação de gênero e de classe, né? Como a exploração de classe e a desigualdade de gênero. Só para citar alguns exemplos, no Peru, aqui no começo do século XX, um pensador muito importante chamado José Carlos Mariátegui, né, propôs essa articulação entre raça e classe, né? No Brasil, Lélia Gonzalez, uma socióloga e psicanalista, Florestan Fernandes, sociólogo, Clóvis Moura, historiador e sociólogo, Silvio de Almeida, filósofo, jurista, né, pensaram essa questão do racismo como um elemento estruturante da nossa sociedade e da articulação entre as dimensões de raça, classe e gênero, né?
Silvio de Almeida, só para fazer um parênteses, Silvio de Almeida é um jovem intelectual, né, que nós temos o privilégio de poder viver no mesmo tempo histórico que ele. Né? Lélia Gonzalez já morreu, Florestan Fernandes já morreu, Clóvis Moura já morreu, mas Silvio de Almeida é um jovem intelectual, né, professor de direito, é, da Fundação Getúlio Vargas, muito conhecido, faz um trabalho muito legal de difusão de pensamento, de conhecimento, né, de debate sobre a questão do racismo. Tem canal no YouTube, tem site, tá a todo momento aí dando entrevistas. Nós temos o privilégio de poder viver no mesmo tempo histórico que o professor Silvio de Almeida. Além desses pensadores que eu falei, né, do Mariátegui no Peru, Lélia Gonzalez Florestan, Clóvis Moura, Silvio de Almeida aqui no Brasil, entre outros, né, temos também a famosa Angela Davis, uma filósofa estadunidense, né, foi uma das lideranças do Partido dos Panteras Negras na década de 60 nos Estados Unidos, foi presa, né, por participar dos Panteras Negras, foi militante também do Partido Comunista dos Estados Unidos, e é outra pensadora, né, que coloca essa necessidade de pensar racismo, machismo e exploração, né, na sociedade capitalista como elementos que precisam ser pensados juntos. Eles devem ser pensados de forma articulada. Além disso, só para citar mais um nome aqui, que infelizmente é pouco conhecido, né, que precisa ser ressaltado, temos um grande pensador é, afro-francês, né, o Frantz Fanon. Frantz Fanon foi um psicanalista, um médico psicanalista, mas que se debruçou sobre questões sociais, sobre a questão do racismo, né. Frantz Fanon nasceu na Martinica, né, que é território africano, mas que era uma colônia francesa. Então ele tinha essa cidadania francesa por nascer numa colônia francesa. E ele foi um pensador muito importante para pensar o racismo e para pensar como que a dominação colonial dos países europeus é responsável pela desgraça que se abateu sobre o continente africano. Tá? Isso só para citar alguns nomes aí de pensadores e pensadoras que se debruçaram sobre essa questão da articulação, desse entrecruzamento entre desigualdade de classe e desigualdade de raça e gênero. Né? O que é importante aqui a gente entender, né, para a gente compreender a importância da educação das relações étnico-raciais, é que quando a gente fala que o racismo é estrutural, a gente está dizendo que o racismo ele não é um desvio de caráter de um indivíduo, de uma pessoa, de um grupo, né, ao cometer um ato racista. Não, o racismo ele é uma ideologia que pensada, né, como um conjunto de ideias sobre a realidade, mas que encobre a realidade. Ou seja, né, é um conjunto de ideias que falseia, né, eh, que torna nebulosa a nossa visão sobre a realidade. Né? Essa ideologia, que é forjada, né, pelas classes dominantes, elas servem para a gente justamente não pensar, né, sobre o que acontece na realidade. Então, como o racismo é algo inerente à nossa sociedade, mas muitas vezes ele é tratado como algo menor, né, como algo muito pontual, a gente precisa entender que o racismo ele é uma ideologia, ou seja, ele é uma forma da gente ver a realidade, mas que não é a forma real, ou seja, é uma forma que não corresponde à realidade, né? E essa forma, essa ideologia racista, ela tem um objetivo, que é manter a sociedade como está, manter a sociedade baseada nessa exploração do homem pelo homem, tá certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um grande sociólogo brasileiro, né, que escreveu uma obra importantíssima, né, nos anos 30, que é o Gilberto Freire, que escreveu Casa Grande e Senzala, ele falava de uma democracia racial no Brasil, né, de um convívio harmônico entre as raças. É claro que tinha conflitos, mas
de uma forma geral, se consolidou ali um equilíbrio, né? Um equilíbrio harmônico neste conflito que existe na sociedade brasileira. Essa ideia do Gilberto Freire é uma ideia que corresponde a uma ideologia, ou seja, se existe uma democracia racial no Brasil, a gente não precisa combater o racismo. O racismo não existe, né? Isso foi duramente criticado pelo Florestan Fernandes, pelo Clóvis Moura, pelo Silvio de Almeida, né? Outros tantos pensadores. Quando a gente vê, por exemplo, o diretor de jornalismo da Rede Globo, Ali Kamel, né, que alguns anos atrás escreveu um livro intitulado Não Existe Racismo no Brasil. Esse é o título literal, tá? Não estou inventando, não. Podem procurar aí que vocês vão ver. Não existe racismo no Brasil. Qual que é o objetivo? Qual que é o intuito de dizer que não existe racismo no Brasil? Né? É, 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 com base em que a gente pode dizer que não existe discriminação racial no Brasil? Basta a gente ver os dados de violência, de desemprego, de miséria, o impacto da pandemia, né, sobre a população negra e a população branca, para a gente ver que, sim, nossa sociedade é racista. Nós somos racistas, né, porque isso é estruturante da nossa sociedade, né? Nem um vírus que teoricamente pode atingir qualquer pessoa, né? Nem o vírus é democrático nesse sentido. Pelo contrário, né? O impacto da pandemia, né? Da Covid-19 sobre a população negra é muito pior do que para a população branca. E isso não tem a ver com características biológicas, certo? Genéticas. Não, isso tem a ver com uma questão social, certo? Essa essa compreensão, né, desse racismo estrutural na nossa sociedade nos leva também a compreender que na nossa sociedade há um problema de identidade e representatividade da população negra e indígena. A população negra e indígena ela não se vê, ela não se reconhece, ela não se identifica com aquilo, com aquela imagem da sociedade brasileira que nos é ensinado, né? Existe um processo de embranquecimento da sociedade brasileira que não é só, né, aquelas políticas de embranquecimento que tinha ali, né, sei lá, na era Vargas, né, que era uma política de trazer gente branca para o Brasil para, né, para embranquecer mesmo fisicamente a população, mas esse embranquecimento ele tem um componente que é ideológico, um componente que é de percepção, né? A marca da sociedade brasileira, aquilo que é vendido, aquilo que é mostrado como sociedade brasileira, não inclui o negro, não inclui o indígena. Quando inclui, é de uma forma muito caricata, é de uma forma muito estereotipada, né? É... Então, esse processo, quando a gente fala de embranquecimento, não é só um embranquecimento físico da população, ou seja, tornar a população mais branca, né? Com pele mais clara, mas é, 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 é impor uma cultura branca sobre o conjunto da sociedade, né? De forma que o negro, né, e o indígena acabam adotando para si a cultura branco dominante, né? Porque ser negro na sociedade brasileira e ser indígena na sociedade brasileira é algo marginal, é algo que foge, né, do que é considerado normal, do que é considerado padrão, né? Isso é muito visível, muito latente no que a gente chama de cultura, né? Nessa transmissão de cultura, ou seja, naquilo que nos é ensinado como a cultura brasileira, né? E isso a educação cumpre um papel muito importante. A educação é uma instituição, né, de transmissão de cultura, né? A gente transmite para as novas gerações por meio da educação, por meio da escola especificamente, né? Da educação escolar, a gente transmite a cultura, né? E a nossa cultura e a nossa educação, o nosso processo educacional, ele é eurocêntrico, né? Ele é eurocentrado, né? Ele tem como centralidade a cultura branca europeia. A gente estuda mais, né, na escola, é, história europeia, história estadunidense, do que a gente estuda história indígena, do que a gente estuda história africana, né? É, é,
a, as- a história do povo indígena, a história do povo africano, né? Da, do, da, da- dos negros escravizados, né? Da cultura indígena, da cultura africana, afro-brasileira, tudo isso muito superficial e muito marginal no nosso processo educacional. Daí a necessidade, né, de uma legislação que obrigue, né, que torne obrigatória, né, torne obrigatório o ensino, né, da história e cultura africana, negra, afro-brasileira e indígena, né? Essa legislação, ela, né, como eu já disse, ela é fruto, né, de um longo processo de luta, né, do movimento negro, do movimento indígena, né, e culmina, né, com a criação de uma lei em 2003, que é a Lei 10.639, que faz uma alteração na LDB para incluir a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africano, de história e cultura negra, né? No texto da Lei 10.639 de 2003, tem a definição de um conteúdo programático que deve ser incluído na educação básica, que é a história da África, dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e políticas pertinentes à história do Brasil. Percebam que em 2003, na Lei 10.639, há uma centralidade da questão da história da África, dos africanos, da cultura negra. Né? É só com a Lei 11.645 de 2008 que a gente tem a inclusão da história e cultura indígena, também nessa mesma tônica, nessa mesma toada, né, de ressaltar a importância da cultura indígena, né, das sociedades indígenas na formação da sociedade nacional, né, a contribuição do povo indígena, né, no desenvolvimento da sociedade brasileira, né, isso vai ser incluído na Lei 11.645, 11.645, que é de 2008. Né? Tudo isso vai trazer implicações, né, vai trazer uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases e, né, uma especificação nas diretrizes curriculares nacionais. Né? Então, as diretrizes curriculares nacionais vão ter capítulos, vão ter documentos específicos, né, para a educação das relações étnico-raciais. Né? Essa legislação, né, que torna obrigatória, né, torna obrigatório o ensino de história e cultura indígena e africana, né, na educação básica, ela está no bojo de uma série de políticas de reparações, de reconhecimento e valorização de ações afirmativas, assim como as políticas de cota, de cotas nas universidades, né, em empresas, em concursos públicos, né? Tudo isso faz parte de um conjunto, né, de políticas de reparação, reconhecimento, valorização da cultura negra e africana, da população negra, da população indígena, né, nesse sentido de ações afirmativas, né, de tentar reparar alguns danos históricos, né, causados aí por essa discriminação que é estruturante da nossa sociedade. Então, a educação das relações étnico-raciais tem como objetivo lançar luzes, né, sobre a permanência da mentalidade racista, da mentalidade escravocrata, dessa mentalidade discriminatória, né, que constitui a nossa sociedade, buscando desconstruir, né, os processos que estruturam o racismo. Ou seja, educação das relações étnico-raciais é olhar justamente o porquê da necessidade de ter educação das relações étnico-raciais. Né? Por que existe essa obrigatoriedade? Porque existe um racismo estrutural. Então, é papel da educação das relações étnico-raciais olhar para o racismo estrutural, buscar compreender o racismo estrutural, buscar entender
como que a discriminação étnico-racial é estruturante da nossa sociedade, né? Fazendo assim é, é, um movimento, né, de se contrapor a essa própria estrutura racista da nossa sociedade, né? Então, a educação das relações étnico-raciais, ela procura colocar em destaque a história e a cultura negra, africana, afro-brasileira e indígena, né? Desenvolvendo a ideia de pertencimento, de identidade com a cultura negra, com a cultura indígena. Quando uma criança negra, né, ouve numa aula de história, né, a história dos africanos, ela se reconhece nesse processo, né? Quando uma criança indígena é, é, tem uma aula, né, que coloca em destaque a cultura indígena, ela se reconhece nisso, né? Isso é importante para valorizar essas culturas, né? E valorizar especialmente a diversidade cultural da sociedade brasileira. Veja, não é colocar, não é sobrepor a cultura africana ou a cultura indígena sobre a cultura branca, né? É só a ideia de valorizar a diversidade cultural, né? Mostrar que a cultura, né, que a sociedade brasileira, ela é muito mais do que só, né, essa cultura branca eurocêntrica. Ela é uma multiplicidade de componentes culturais, né? Ela é o entrecruzamento, né? É o encontro de diversas culturas, né? De uma cultura europeia, de diversas culturas indígenas, de diversas culturas africanas, né? Que foram se encontrando, se remodelando, se reestruturando, né? A partir do sincretismo cultural, do encontro das culturas, da formação de uma nova cultura, né? Esse é o grande propósito da educação das relações étnico-raciais. Não é colocar a cultura africana e indígena sobre as demais, né? Mas é tentar romper, né, com uma hierarquia étnico-racial que já existe, que coloca a cultura branca, eurocêntrica, como superior, né? A educação das relações étnico-raciais busca promover a valorização da diversidade cultural, não da supremacia de uma cultura sobre as demais. Bom, é isso. Eu sugiro que vocês procurem aí os documentos, né, das diretrizes curriculares nacionais da educação das relações étnico-raciais na internet, no site do MEC, é fácil de encontrar, para entender, né, é, é, como que essa legislação, né, procura justamente atingir esse objetivo, né, que é olhar para o racismo estrutural da nossa sociedade, olhar para a discriminação como um elemento que está na formação da nossa sociedade, que é constituinte da nossa sociedade, né, e que é necessário uma legislação específica, uma política, né, de ação afirmativa para romper com esse racismo estrutural, né, para valorizar a diversidade cultural da sociedade brasileira. É isso, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida me procurem. Grande abraço e bons estudos.